Boa noite, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de reflexão, críticas e debate em grandes temas sociais e também ambientais. Hoje, justamente, o nosso tema é a sociedade sustentável e para isso nós convidamos aqui Tomás Enlaçador, que é ambientalista e também fundador do Instituto Biorregional do Cerrado. Temos também a presença do Carlos André Cavalcante, que é secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco. Sejam bem-vindos para discutir esse tema tão importante, que é o tema, da questão ambiental. E eu gostaria de perguntar para vocês, inicialmente, como que vocês veem os principais problemas ambientais do nosso país, para depois a gente conversar também sobre as questões de Pernambuco, né? Legal. Boa noite a todos, a todas. Dizer que o Brasil e o planeta Terra enfrentam um desafio que é como se adaptar às novas condições colocadas pela mudança climática em curso. É um tema bastante relevante porque nós vamos ter novos cenários climáticos, já estamos vivenciando esses cenários climáticos bastante intensos, como é a situação de São Paulo, a escassez de água é notória, a intensificação de um clima mais seco em todo o Brasil, ou seja, é bem possível pensar que teremos um grande semiárido no Brasil. E, para tanto, a sociedade vai ter que se preparar para essas novas condições. E quanto mais cedo nós nos prepararmos, mais fácil vai ser de lidar com o problema e mais econômico vai ser para a própria sociedade poder realizar ações sem esperar que haja o caos. Então, a questão da água tem tudo a ver com essa relação da mudança climática, uma vez que, no caso específico do Sudeste, nós vamos ter realmente a escassez hídrica e como as pessoas, os empreendimentos, deverão lidar com essa situação. Ou seja, é muito difícil pensar que um paulistano, aqui tem um paulistano, que vive na Avenida Paulista, tenha que racionar a sua água diariamente. E isso está acontecendo. Ao tempo que, com relação ao aumento da temperatura e o clima ficando mais quente, as culturas agrícolas deverão estar sendo transferidas para outros locais do Brasil e, por que não dizer, outros locais da própria América do Sul, né? Então, vai ser necessário um esforço muito grande dos institutos de pesquisa com relação à questão agrícola, de produzir conhecimento, inteligência, para que sementes que sejam adaptadas a essas condições mais críticas possam ser possíveis de serem cultivadas, né, nesses ambientes mais áridos. Um outro problema bastante relevante são as cidades, como enfrentar o caos urbano. Quase 80% da população do Brasil vive nas cidades, e como lidar com, por exemplo, o esgotamento sanitário, como lidar com a destinação adequada dos resíduos sólidos, como lidar com a qualidade da água, dos rios que passam nas cidades, a exemplo do nosso Capibaribe, aqui no Recife. Ou seja, são problemas bastante importantes que a sociedade brasileira precisa se preparar cada vez mais para lidar com essas situações críticas. É interessante ter essa visão, né, mais espraiada, como se diz, porque às vezes a pessoa ouve sustentável, ecológico, pensa assim, o Amazonas, separar o lixo, coisas assim pequenas. Aí essa questão urbana parece ser crucial, né, com essas outras que foram colocadas da questão climática, que envolve muita coisa, não é? Thomas, que é o nosso paulista que já foi recifense, que já foi em tantas coisas, agora está em Goiás, não é isso? Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso de Goiás, né, por enquanto. Bom, boa noite, muito grato aí pelo convite, sempre uma satisfação, né, tá podendo falar aí do lado de dois amigos, né, militantes aí também da causa socioambiental. Eu estou assim, num momento muito reflexivo, sabe, Marcelo?
porque a gente vive assim uma situação, como o Cacá colocou, bastante desafiadora, a nível regional, a nível nacional e a nível planetário. É inexorável o caos, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva. Não vou colocar aqui para as pessoas aqui da TV Universitária que estão nos assistindo que a situação vai melhorar, porque não vai, sabe? Então, eu já começo o tom da fala nesse sentido. A questão das mudanças climáticas é gravíssima. A gente teve há um mês e pouco atrás o último relatório do IPCC, né, que é o painel intergovernamental que cuida das mudanças climáticas, onde você tem cerca de 2.000 cientistas 2.000 cientistas, né? Estudando sobre isso. E eles colocam que, na melhor das hipóteses, o planeta até 2100 ele aquece 2,2 graus, na melhor das hipóteses, podendo chegar em algumas partes do planeta até 5 graus. Né? Que é o caso do Nordeste brasileiro. Que é o caso do Nordeste Pode chegar brasileiro. A 5 graus. Isso, 5 graus. Principalmente nas regiões mais áridas. Além disso, Tomás, desculpa, a diminuição da precipitação, no caso do Nordeste. Exatamente. As chuvas, né? Isso, então, as se chuvas, nós tivermos aumento de temperatura e diminuição da precipitação e concentração em períodos curtíssimos, esse caos que Tomás coloca é bastante relevante pensar. E as consequências disso, Tomás? Pois é, Porque as pessoas falam só do calor, né? Então, eu participei há 20 dias atrás de uma reunião no Itamaraty, em Brasília, que eu moro ali bem, relativamente próximo, né, a Brasília. Então, a gente está buscando se articular também com o governo federal para ver que pé que está e o que a gente pode fazer para pressionar. Então, a gente teve com alguns cientistas, entre eles o Carlos Nobre, e depois teve uma articulação no Rio de Janeiro que o Al Gore veio, né? Eu fui chamado para participar de um treinamento de líderes para mudanças climáticas globais, e a gente ficou 3 dias, 700 pessoas da América Latina todas recebendo um treinamento sobre a questão das mudanças climáticas globais. E um ponto assim que me chocou demais, entre o aumento não só da diminuição da precipitação das chuvas, mas também os intempéries climáticos. Então, lugares que estavam quentes vão ficar muito quentes, lugares que estão frios, muito frios. A gente teve aí há pouco tempo atrás nos Estados Unidos uma nevada gigantesca, né, jamais vista nessa época do ano. Está muito diferente o clima. E a questão das hidrelétricas na Amazônia. A Amazônia ela vai sofrer um declínio também de precipitação. Isso você tem gráficos que comprovam isso. Então, as hidrelétricas que estão instaladas e que vão ser instaladas, num prazo de 30 anos, elas já estão condenadas. Então, elas já começam com o seu atestado. Né? O cenário. O cenário é assim. Então, o que a gente pode estar fazendo? A gente precisa de uma participação. Eu posso falar aqui de 1000 coisas. A questão do desmatamento é seríssimo. O governo federal segurou para anunciar o nível do desmatamento ano passado. Né? Então, a gente teve um aumento aí de cerca de 200% do desmatamento entre novembro de 2013 e agora novembro de 2012 e 2013, comparando. Tivemos um aumento muito grande do desmatamento na Amazônia. As políticas públicas nacionais não estão dando conta. É muito difícil você controlar também a Amazônia. Você não tem incentivo também para quem quer preservar, né? As madeireiras, o tráfico ilegal de madeiras, a questão da contaminação do solo também é gravíssimo. O Brasil ainda como campeão em consumo de agrotóxico, né? O Brasil ainda detém esse título, já vai para o 4º ano, número 1 em consumo de agrotóxicos, nossa produção em larga escala, a monocultura, a depauperação do solo e, para fechar essa minha fala aqui, a ausência de participação social. Isso é muito preocupante. Agora você fala do Amazonas e do desmatamento, muita gente pensa que é assim, para vender a madeira, basicamente isso, mas é importante colocar essa ligação da floresta diretamente com a monocultura, com a cultura e com a pecuária, né? Quer dizer, nós, de alguma forma, a sociedade ajuda a destruir o Amazonas, né? De alguma forma consumindo também. As carnes, né? Consumindo a madeira e por aí vai.
Daí a importância, né, tá aqui o Cacá, que é secretário hoje de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, em cuidar muito dessa questão das licitações sustentáveis e das compras sustentáveis. O que os prefeitos, que os secretários de Estado, os governadores e o próprio governo federal, quando eles compram, qual que é a procedência dessa madeira? Estão optando, né, por uma madeira certificada, né? A questão da segunda sem carne, né? É uma iniciativa muito interessante que várias escolas, municípios, estados, restaurantes estão adotando. É um dia só por semana sem carne. Isso ajuda, com certeza, muito, em escala, inclusive, a diminuição do consumo de carne e, consequentemente, ao desmatamento. Agora, tem um componente que eu acho relevante colocar, o fato de que nós temos uma política ambiental que está sendo desenvolvida, foi iniciada este ano, que é o Cadastro Ambiental Rural. O CAR. Que é um programa, o CAR, exatamente, que é um programa que está sendo desenvolvido em todo o país, que, do meu ponto de vista, pode ser uma grande estratégia de poder recuperar alguns ecossistemas degradados, algumas áreas que estão muito críticas. E é possível observar alguns exemplos de iniciativas que estão dando certo, inclusive no próprio Centro-Oeste, iniciativas de proprietários que estão recuperando nascentes, que estão recuperando as suas margens de rios. E se realmente nós e o Estado de Pernambuco tem um papel fundamental nesse processo de trazer essa política pública como prioridade e deflagrar um processo de restauração ecológica profissionalizada, com recursos, com metas e em grande escala, eu acho que, aliado com a política de conservação da biodiversidade, também de maneira priorizada na agenda pública, é possível imaginar que esse esforço todo pode, em 15 anos, trazer um resultado qualitativo do meio ambiente do país. Agora, para tanto, e é fundamental isso que o Tomás coloca, o engajamento da sociedade. Se esse assunto estiver só no Ministério do Meio Ambiente ou nas secretarias de meio ambiente dos estados e, eventualmente, nas universidades, isso não sai do ponto de inércia. É preciso que este engajamento das pessoas, né, dos profissionais, inclusive dos empreendedores, possam trazer, né, realmente essa ação, que é uma ação quase de sobrevivência, pelo caos que nós estamos nos aproximando. Então, é importante destacar a política de conservação da biodiversidade que o Estado de Pernambuco vem empreendendo, principalmente com relação ao semiárido. De 2011 para cá, Tomás, a gente criou 6 unidades de conservação no semiárido. O Estado não tinha nenhuma unidade de conservação, de proteção integral, tá certo? A gente criou, aprovou na última reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente, o refúgio de vida silvestre do Tatu-Bola, com 110 mil hectares, numa área que compreende os municípios de Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista. Ou seja, se houver realmente esse esforço dos estados, né, e da federação, no sentido de proteger, de conservar a biodiversidade, de fazer o grande programa que é o desmatamento zero, desenvolvimento sem desmatamento. E é possível fazer. A agricultura e a pecuária podem ser mais produtivas, podem ser ambientes que tenham a produção e tenham a conservação, que eu acho que é um desafio grande da pauta ambiental, conciliar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento ambiental do aumento dessas áreas protegidas, da recuperação das áreas de preservação permanente. É um desafio muito grande, porque a realidade a gente vê no país, isso não é uma questão só de Pernambuco, né? É uma disparidade muito grande entre o discurso e a prática dos próprios políticos e dos governos, né? Há muita maquiagem verde, ou ações muito mitigadas, né? Assim, uma secretaria, eu acredito, né, que ela fica também muitas vezes impotente, né? Que ela sabe, né, tantas coisas que poderia fazer dentro de um estado,
mas isso depende de toda a estrutura econômica que um Estado e que o país adota, que é extremamente desenvolvimentista ainda, né? Tanto que esses problemas só aumentam, né? Eu fico imaginando o gestor, ele se sente muitas vezes amarrado, né? E você que vem em toda uma dimensão, né, de luta também ecológica, sabe? Isso tudo, eu fico pensando esse choque, né, que há entre os planos de governos na prática, né, que nós vemos em Pernambuco toda essa dimensão do desenvolvimentismo ainda presente e à mercê de qualquer dimensão muitas vezes mais profunda, assim, né, do meio ambiente, né, no sentido mais da sustentabilidade política, econômica, que tudo que ela envolve, não o sentido mais verdizante ou de alguns detalhes, né? Eu acho que esse é o maior desafio e que isso depende da sociedade, como você falou, né? Porque os políticos refletem também a sociedade, né? As pessoas também não conhecem muitas vezes alternativas, se acostumam a viver em modelos urbanos dessa forma, né? Com um alto grau de lapidação, acaba que muitas vezes se acostuma com essa situação, né? Não sei como é que você vê isso. A normose, né? A normose, a velha normose. É o grande desafio, é as pessoas saírem dessa normose. Que aconteça realmente esse estalo, as pessoas comecem a se engajar e tomar frente, se aponderar. Isso também se dá no voto, porque você hoje agora 2015, vai assumir o Congresso Nacional mais direitoso aí dos últimos anos. A bancada ruralista cresceu muito, a bancada da arma e outras bancadas classistas, e você praticamente não tem representantes da bancada ecologista, né? Você diminuiu, inclusive, os poucos que ali estavam. Você tem para ser nomeado aí a nossa rainha do agronegócio, a senhora Cátia Abreu, né, para ser nomeada como ministra da Agricultura. Então, você tem uma condição hoje no governo federal muito desfavorável mesmo. Vamos ver o desenrolar dessa situação. Agora vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos então a conversar sobre esse tema aí de uma sociedade sustentável. Estamos de volta com o programa Realidades e hoje conversando sobre o tema das sociedades sustentáveis. Aqui temos a presença do Tomás Enlaçador, que é ambientalista, fundador de Ecovilas, hoje morando no Cerrado brasileiro, e também a presença do secretário Carlos André Cavalcante, né, do Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui do estado de Pernambuco. Tomás, você tem essa experiência nas Ecovilas, né, agora montando uma nova Ecovila há poucos anos, né, em Alto Paraíso. Esse tema acho que é bastante importante a gente entrar, conversar ligado ao tema da questão das cidades sustentáveis, né? Como é que você vê essa discussão hoje das cidades sustentáveis e há um direcionamento para algo mais próximo, pelo menos um pouco mais próximo de algo que é a Ecovila, que é um modelo mais sustentável? Sim, Marcelo, muito interessante você tocar nesse ponto. A gente vindo para cá, a gente até conversou que uma das últimas ações que eu fiz quando morava aqui em Recife foi trazer o Transition Towns para cá, que é o Cidades em Transição. E o Cidades em Transição, ele aqui para Recife, ele traz esse arcabouço de tecnologias, experiências e possibilidades para você tornar uma cidade como Recife mais resiliente. Porque para a gente falar de uma cidade sustentável, a gente precisa falar da capacidade de resiliência que ela tem, sabe? E um movimento social hoje mais ativo
está justamente pedindo um novo modelo de ocupação na cidade, uma cidade mais resiliente, mais sustentável, que é o movimento Ocupa Estelita. Direitos urbanos. Direitos urbanos. Nós entrevistamos então, o pessoal aqui. Tem, a gente fala em uma cidade sustentável, a gente precisa falar numa cidade mais inclusiva, mais participativa. Então, o poder público, ele precisa, de alguma forma, rever os planos diretores, rever o uso e ocupação do solo, que é um dos temas fundamentais, é alicerce. Então, para isso, você precisa ter uma sociedade muito mais engajada, construindo em parceria, né, com o setor privado, com o governo, a sociedade civil organizada, esse tipo de política. E aí você tem, claro, formas de incentivar para que Recife se torne uma cidade mais sustentável, aplicando e construindo de forma colaborativa uma política municipal de resíduos sólidos, em parceria com a política estadual e a nacional de resíduos sólidos. Você fazendo sua lição de casa também, enquanto cidadão, separando seus resíduos, trocando suas lâmpadas por lâmpadas mais econômicas, tendo uma atitude mais sustentável no ato da compra, trabalhando a questão do consumo sustentável, a questão da mobilidade urbana. Como é que você quer falar numa cidade sustentável se você tem uma via mangue que liga o centro à zona sul por um mínimo de privilegiados ali, ao invés de você investir em mobilidade urbana, investir em transporte público, investir numa malha viária aqui para o metrô de Recife e outras coisas que precisam ser feitas e precisam ser pensadas para uma cidade mais sustentável. Complementando esse argumento, eu vejo que é necessário que haja interiorização. É muito importante sair do foco da região metropolitana, no caso de Pernambuco, e pensar o desenvolvimento sustentável das cidades do interior, porque os problemas não são tão crônicos e graves como estão na região metropolitana. Se a gente observar essa faixa que vai de Jaboatão dos Guararapes até Paulista, concentra mais de 40%, quase 45% da população do estado de Pernambuco. É a área onde existe a maior densidade populacional do Brasil, 1.200 habitantes por quilômetro quadrado. E essa população está em alto risco, porque vive nessa faixa litorânea que tem a ver com o avanço do mar, ou seja, todo esse patrimônio litorâneo de Jaboatão a Paulista está sendo erodido com esse aumento, né, cada vez mais forte e a intensificação dos ventos, e o mar tem realmente avançado e destruído esse patrimônio público e privado. Ou seja, pensar na mudança de paradigma nessa linha que o Tomás coloca, Marcelo, é fundamental. A gente tem que pensar como as pessoas podem trabalhar em casa com deslocamentos quase mínimos para fazer e ganhar em produtividade no seu dia a dia, não é? E ter uma vida mais perto dos seus filhos, mais perto da família, porque a educação vai fazer com que realmente as famílias e as pessoas tenham uma outra atitude. O nosso país e o estado de Pernambuco tem esse desafio grande que é tirar esse passivo da educação. Ou seja, como é que a gente vai ter uma sociedade sustentável se a gente não vai para a base dela, que é fundamentalmente a educação das pessoas, não é? E em todos os níveis. Em todos os níveis, porque a gente vê gente com supostamente uma educação, uma escolaridade, mas que pega a pituca de cigarro, que pega o lixo e joga para fora da janela do seu carro e anda num carro de 1 tonelada carregando 80 quilos. Isso é um absurdo quando nossos netos, bisnetos olharem para nós e observar o que fazíamos, que ineficiência energética é essa sociedade. Então a gente precisa realmente mudar o paradigma e tem que ser muito rápido. Não dá mais tempo de ficar esperando a prefeitura, o governo do estado, o governo federal fazer as mudanças. Nós temos que dar a nossa contribuição como cidadão para essa mudança do nosso estilo de vida. Esse estilo que você falou agorinha, separar o orgânico do inorgânico, não é? E fazer uma caminhada para comprar o pão, pegar uma bicicleta para ir mais na frente e botar a carta
não é, no correio, que já não se faz mais por conta da internet, mas, enfim, evitar os deslocamentos na grande cidade é fundamental e penso que, no caso do Recife, nós temos que dotar de algumas restrições fortes, de sanções, para bloquear alguns territórios em relação à entrada e saída de veículos particulares. Por exemplo, acho que a gente tem que taxar, algumas cidades da América Latina fizeram essa iniciativa. O rodízio, como foi em São Paulo, né? Rodízio, exatamente. O rodízio vai ser necessário. Exatamente. Não tem como escapar de um rodízio numa situação dessas, na diminuição e implementação mais do transporte público, tudo isso, né? Porque isso é fundamental, essas formas das ciclovias, aumentar mais essas possibilidades, né? Tudo isso, porque isso também vai diminuir o automóvel em particular, né? Mas, Thomas, a Ecovila lá que você está agora no Cerrado, montando, já faz o quê? 2, 3 anos? Vai fazer 3 anos. 3 anos, né? Me explica um pouco para nós aqui como é que funciona uma ecovila, como é que funciona essa forma de habitação. Na realidade, a gente teve um projeto aqui na zona rural do Recife, ali no Triângulo das Bermudas, ali entre Recife, Paulista e Olinda, ali na Mata do Passarinho, que estava dentro da APA, a Aldeia Beberibe, era uma APA de 30 mil hectares, um único projeto de educação ambiental, o primeiro centro de permacultura aqui de Pernambuco, fomentado pela sociedade civil, chamava Ecocentro, Centro Ecopedagógico Bicho do Mato, né? A gente aí passou mais de 5 mil pessoas aí, foram capacitadas entre cursos, vivências. A gente fez o primeiro mercado de trocas também, né? Com a moeda social. Eu lembro. Enfim, você já foi lá várias vezes e a gente curtia bastante. A gente foi desalojado, né? Fomos desalojados pelo BNB, também fomentado um pouco pela especulação imobiliária, alguns coronéis ali da região. Então, quer dizer, essa questão dos movimentos de ocupação, já naquela época a gente tinha um outro tipo de ocupação, uma ocupação rural, mas também sofremos isso. E a gente resolveu fazer um projeto no centro do Brasil, a parte centro-oeste, na Chapada dos Veadeiros, que é um lugar belíssimo, uma cidade pequena, Alto Paraíso de Goiás, mas extremamente estratégica, né? É um hotspot, é uma área de relevância para a preservação, que também está ameaçada. O Cerrado, ele é um bioma que tem pouquíssimas políticas públicas para defender o Cerrado, e a gente conseguiu juntar um grupo e estamos iniciando um modelo de assentamento humano sustentável, né? No Bicho do Mato a gente tinha 3 hectares, lá no IBC em Alto a gente tem 125 hectares, somos vizinhos ao Parque Nacional, e a gente está fomentando um pouco esse modelo, justamente também que o Cacá falou, que para complementar é preciso a gente começar a fazer uma ruralização também, sabe? Resgatar a importância, né, do que é ser rural, né? De como é gostoso, de como é muito mais sustentável você poder ter uma vida rural, muito mais fácil, inclusive no sentido de você se conectar com a natureza e entender qual que é o teu real significado, a tua existência aqui no planeta, né? A natureza, ela te dá essa plataforma. Então, a gente está lá também tocando um trabalho não só, porque esse é o grande desafio das ecoaldeias, é não ficar só naquela bolha de sustentabilidade. Então, por isso que a gente Instituto Biorregional, a gente trabalha com esse conceito de biorregião, que é integrar politicamente, culturalmente, socialmente, economicamente. Então, hoje eu estou lá como presidente do Conselho de Meio Ambiente do município, a gente também é conselheiro do Parque Nacional, da Chapada dos Veadeiros, estamos no Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, ali ocupando a coordenação nacional e fortalecendo mesmo, né? Fortalecendo esses instrumentos, fortalecendo o movimento ambientalista brasileiro, que está num momento bastante crítico, bastante desarticulado, e essas tecnologias, através dessas redes de permacultura, de agrofloresta, de agroecologia, que aqui na zona metropolitana de Recife, pouca gente sabe, mas é o lugar no Brasil que tem mais feiras agroecológicas, né? Isso é um trabalho que já vem aí há décadas, uma boa base que as instituições fizeram para fomentar essa febre da agroecologia aqui, que é muito positivo, né? Você tem acesso, você tem preço, você tem qualidade, você tem oferta, você tem diversidade, né? São várias, inclusive na UFPE temos uma lá também nas quartas-feiras, bem cedo de manhã, na frente do Centro de
Ciências Sociais Aplicadas, lá toda manhã os estudantes têm comparecido muito, assim, comprando produtos orgânicos direto do produtor, né? Isso é eu digo, não é uma questão, como dizer, não é uma frescura, isso não é uma questão do ecologista, isso é uma questão que é uma questão de saúde, é uma questão de você priorizar esses agricultores, né? Diminuir a questão do atravessador, diminuir a poluição dos rios e tudo que isso causa. São pequenas coisas que, quando crescem, elas modificam muito o nosso ambiente, né? Como é que o nosso secretário vê essa dimensão assim em Pernambuco, esse crescimento? Eu gostaria de perguntar assim, o seu sonho em relação a como secretário, alguém que está na administração, né? O seu sonho, a sua utopia para o estado de Pernambuco, né? Que a gente sabe que o Brasil como um todo, e Pernambuco está muito longe dessas coisas que nós estamos falando, né? Então, o que poderíamos sonhar assim mais alto, vamos dizer, que a gente pudesse realizar? O que seria bom acontecer aqui nesse patamar? Marcelo, eu acho que a utopia é fundamental, mas uma utopia com realizações. Esse tema da agroecologia aqui em Pernambuco, em 1996, quando eu cheguei do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para morar em Gravatá, não tinha nenhuma feira agroecológica no estado de Pernambuco. Isso não faz tanto tempo, não é? 18 anos. E quando a gente chegou, eu tinha um filho de 1 ano e meio, fui morar em Gravatá e a gente começou um trabalho de mobilizar os agricultores do entorno e a gente montou a primeira feira agroecológica do estado de Pernambuco na época. Lá em Gravatá, foi a primeira feira e existiam outras ONGs, como o Centro Sabiá, como o CERTA, que faziam já um trabalho com os agricultores familiares de capacitação, de formação e tudo mais. E quando eles observaram aquele movimento pequenininho lá em Gravatá, eles nos convidaram para fazer o movimento aqui no Recife. E hoje a gente fez um levantamento recente, mais de 70 pontos de feiras agroecológicas no estado de Pernambuco, não é? Ou seja, é muito relevante. Isso seria uma utopia pensar em 1996, 97, que em 2014 Pernambuco seria o destaque nacional em relação às feiras agroecológicas. Então, a sua pergunta é um fato que a gente precisa sonhar com o futuro, a gente precisa realmente sonhar juntos, não é? Fazer um sonho juntos para se tornar realidade, mas o meu sonho particular é realmente ver o estado de Pernambuco com pelo menos as unidades de conservação cobrindo a Caatinga e a Zona da Mata, chegando pelo menos ao valor de 10% do bioma protegido por unidade de conservação na Caatinga e na Mata Atlântica, e a implementação do cadastro ambiental rural com a restauração ecológica das áreas de preservação permanente e as reservas legais. Eu acho que se a gente fizer os corredores ecológicos, né, das áreas de preservação permanente, com as unidades de conservação, com as reservas legais dos proprietários, a gente pode ter realmente um Pernambuco com uma vegetação, né, ainda brilhando, verdejando. Né? Um sonho seria, em 15 anos, ter esse ambiente, ao tempo que as cidades poderiam estar melhor equipadas em relação à sustentabilidade, à destinação adequada dos resíduos sólidos, à coleta seletiva, não é? À educação das pessoas, ou seja, sem lixo nas ruas, não é? E com economias locais dos arranjos produtivos locais sustentáveis, com, por exemplo, a produção de apicultura, de agricultura orgânica, de turismo de aventura, de ecoturismo, não é? De turismo científico, de observação de aves, ou seja, o Estado ser, no meu sonho, um grande ambiente onde a biodiversidade voltou, onde os tucanos estão voando, onde as capivaras estão pastando, onde os jacarés estão tomando banho, os peixes estão sendo pescados. E essa semana, ontem, eu vi na Ponte da Torre um pescador pegar um peixe de mais de 60 centímetros. No meio daquela poluição toda, do engarrafamento, o cara puxou no anzol um peixe quase 1 metro de tamanho. Impressionante, dentro do Recife, ou seja, a natureza ela é muito resiliente, não é? Então, como é que a gente pode ajudar que a natureza possa realmente ter um retorno, não é? Ainda que seja antropizado, mas um retorno
E se a gente sonhar junto, Marcelo, acho que... Certamente vai ser um diálogo bem importante, talvez bem intenso, porque nem sei se todo mundo vai sonhar assim. A gente tem que convencer, por exemplo, muitos empresários, empreiteiros, usineiros, todos nos setores, para que também, de alguma forma, né, percebam o benefício que também eles podem ter, e a sociedade como um todo, para essa dimensão da sustentabilidade. Mas vamos fazer um intervalo e já voltamos a conversar aqui sobre o tema da sociedade sustentável. Estamos de volta conversando no tema sociedade sustentável e eu gostaria de perguntar assim, para o nosso secretário inicialmente, né, do meio ambiente, o Carlos Cavalcante, algumas questões mais urgentes assim, que têm aparecido nos últimos tempos aí em Pernambuco, a questão, por exemplo, do arco viário, né, mas refere-se um pouco mais à aldeia, né? Então, como é que ficou isso, essa questão, atualmente, como é que está essa questão do arco viário? 2014 foi um momento muito importante para fazer uma avaliação desse empreendimento que é necessário. É óbvio, você precisa retirar toda essa sobrecarga que existe dentro do Recife e na região metropolitana, de caminhões trafegando com cargas muito pesadas e tudo mais, além do que a projeção da dinamização econômica com a área norte, o litoral norte, com a instalação da empresa Fiat Automotiva, faz com que haja realmente um congestionamento óbvio e que precisa de alternativas. A alternativa de se fazer o arco viário é antiga, entretanto, existia um ponto polêmico que é passar por dentro da Mata do Siminique, lá em Aldeia, passar por dentro daquela mata que é um dos remanescentes de Mata Atlântica mais contíguos que existe ao norte do São Francisco, talvez a maior extensão, né? Então, o Fórum Social Aldeia Bibiribe ajudou bastante na mobilização, o Ministério Público de Pernambuco também, a própria Secretaria de Meio Ambiente e a CPRH conseguiram ajustar realmente uma proposta que pudesse ser, digamos, uma proposta viável do ponto de vista de uma primeira etapa ser realizada onde não há uma polêmica grande em relação ao traçado, e esse primeiro traçado, o DENIT, que é o órgão do governo federal responsável pela obra, aceitou. Então, esse primeiro traçado vai ligar a área de Suape à BR-408, passando pela BR-232, é um traçado que livra as unidades de conservação e não tem muita questão polêmica em relação à vegetação. A área norte, que é a área mais polêmica, a gente conseguiu fazer com que o DENIT fizesse um estudo para contornar essa mata e foi aceito, depois de várias reuniões, várias negociações com o Ministério Público, com o Fórum Social Aldeia Bibiribe, a própria CPRH, e esse segundo traçado está sendo feitos os estudos de impacto ambiental para ter um traçado fora da mata, e isso foi um ganho realmente ambiental importantíssimo, e a gente fica bastante feliz pela possibilidade de pensar num traçado, né, que livre esse remanescente de Mata Atlântica. E com, provavelmente, depois também toda uma compensação ambiental, né, como deve ser, né? Exatamente. A ideia é que
em todo estudo de impacto ambiental, você tem tanto a compensação ambiental pecuniária, o valor, né, do impacto ambiental dentro de uma lógica, de uma categorização de grau de impacto. Então, você tem um resultado financeiro daquele. Obviamente que os processos ambientais, os serviços ambientais não são medidos, mas aqueles impactos mais próximos de mensuração são colocados os valores. E ao tempo que o que for retirado de vegetação também vai ter uma compensação florestal, ou seja, vai ter uma reposição florestal que deve ser no ambiente da aldeia Bibiribe, que é a unidade de conservação mais impactada, não é? Onde vai ter o traçado 2. E a questão das usinas termoelétricas a óleo lá que foram instaladas em aldeia, vários moradores, o Fórum Social de lá também, de aldeia, reclamou muito, o barulho muito intenso, os caminhões invadindo, assim, vários caminhões, a própria poluição, né? Então, como é que ficou houve um acerto em relação com a CPRH? Nós estamos negociando e possivelmente nós vamos ter, digamos, uma briga jurídica em relação a esses 2 empreendimentos, não é, termoelétricas instalados na APA Aldeia Bibiribe. Precisamos ter uma segurança jurídica para tomar uma atitude que seja consequente, que tenha um respaldo legal. Todo cuidado está sendo feito por parte da CPRH nesse sentido, ao tempo que o Fórum Social Aldeia Bibiribe tem pressionado, a sociedade de aldeia tem pressionado um posicionamento mais enérgico em relação a, digamos, até fechar, não é, as termoelétricas, porque o impacto sonoro é constatado a 12 quilômetros, não é, dessas termoelétricas. É um impacto sonoro violento, as pessoas estão sofrendo, estão tomando remédios, estão enlouquecendo verdadeiramente por conta desse barulho permanente. Estrutura arcaica. De alta emissão de CO2. Em uma Como delas... o Estado permitiu que isso... Marcelo, isso tem a ver com a crise energética. Não é? Nós tivemos uma situação recente e agora estamos passando por outra situação que tende a se agravar, tende a se agravar. E com isso as termoelétricas estão funcionando no país inteiro 100%. As termoelétricas elas foram concebidas para ser um backup e hoje elas são priorizadas no fornecimento, não é, da matriz energética. Isso é um equívoco completo, mas tem um rebatimento direto nessa crise que nós estamos vivenciando da escassez hídrica para a geração, principalmente no sudeste e centro-oeste do país. Então, é um desafio grande de como tratar esse tema, ao tempo que nós devemos estimular as energias renováveis. A instalação dessas energias renováveis no estado de Pernambuco tem sido uma realidade. Nós fizemos o primeiro leilão de energia solar no país, não é? Nós contratamos o fornecimento de energia solar. As plantas de energia eólica também estão sendo instaladas no estado de Pernambuco, mas ainda é muito pouco. A gente precisa ganhar uma escala, não é? E ter realmente um paradigma de energias renováveis. A bioeletricidade também, cabe ressaltar o grande trabalho que as usinas de Pernambuco estão fazendo em relação à produção de bioeletricidade. As 14 plantas de cana-de-açúcar que nós temos em Pernambuco produzem bioeletricidade e colocam na matriz energética uma eletricidade limpa, ou seja, como a gente pode pensar os resíduos sólidos também numa perspectiva de produção de bioeletricidade. Ou seja, é uma construção que a sociedade vem fazendo, a pesquisa, a ciência aplicada tem ajudado bastante, mas precisa ganhar escala, esse é o grande desafio, ou seja, essas energias renováveis entrar numa escala e pensar na produção individualizada também, ou seja, como é que as casas, não é, as repartições públicas podem produzir essa energia com essa base solar que a gente tem, e o estado de Pernambuco já tem a bandeira, na sua bandeira, o sol, não é, bem emblemático, teria que investir, não é, mais ainda por esse emblema. Pois é. Nós trouxemos aqui, a UFPE tem pesquisas na área de energia solar também, trouxemos outro dia para lá e também para a mídia um engenheiro, Luiz Macarini, né, que gravou conosco também. E é incrível os estudos que mostram se as pessoas, uma porcentagem das casas no país que tivesse energia solar, porque ela é produzida não para casa só, é jogada na rede hoje. Isso é fantástico, né?
nós poderíamos resolver muito esse problema, né? Sem maiores termoelétricas a óleo. Hoje se fala até inclusive em energia produzida nuclear, alguns ventilam essa ideia, quer dizer, é uma coisa à contramão, né, da história das energias renováveis, né? E Thomas, como é que vê essa situação? Isso certamente Thomas vai nos dizer que é ligado muito ao consumo, que ele é especialista, fez mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, né, no PRODEMA, Desenvolvimento e Meio Ambiente, com a tese sobre o consumo sustentável. Vamos tocar um pouco nesse ponto aí, Thomas. Inclusive, a gente coloca sempre em xeque essa questão, né? O consumidor, ele é um cidadão e ele é um protagonista dessa mudança. Então, a gente fala em macro escala de geração de energia, mas se a gente trouxer também para uma discussão simples de você ter um aquecedor solar de água, eu não estou nem falando de placa fotovoltaica, tá? Porque aí já é uma complexidade maior. Apesar que o sistema fotovoltaico ele está numa curva descendente de valores. Está cada vez mais barato. Cada vez, hoje mais em dia, acessível, né? Muito mais acessível. Hoje em dia, com R$2.000, você compra um kitzinho ali, que não vai conseguir gerar a tua geladeira e nem o teu chuveiro elétrico, mas vai dar conta do teu computador, das tuas lâmpadas, do teu rádio. E o seu chuveiro elétrico, você pode ter um aquecedor solar. Exatamente, que pode ser um aquecedor solar de baixo custo, né? Você pode colocar ali Sociedade do Sol na internet, ASBC, aquecedor solar de baixo custo, na internet, tem os modelinhos ali, o passo a passo, você vai gastar R$200. Ou você quer ter um aquecedor solar altamente eficiente, né? Aí você vai gastar R$1.500, R$2.000, mas aí ele vai colocar a água a 75, 80 graus centígrados, que vai ajudar, inclusive, você economizar gás de cozinha. Exatamente. Tá? Porque em vez de você ferver a água para fazer o café, o chá, o feijão, você vai pegar aquela água aquecida pelo sol, que, diga-se de passagem, fica muito mais gostoso o alimento, né? E aí você trabalha. Então, a questão do consumo, ela está muito também no papel que o cidadão ecológico, né, o ser ecológico, assume, né, na casa dele. E, inclusive, quando você vai comprar um refrigerante, quando você vai comprar uma água engarrafada, você que está vendo a gente aí, você sabe o impacto ambiental e social de uma água engarrafada? Então, vai lá ver no YouTube lá a história da água engarrafada, um videozinho de 10 minutos que vai te mostrar o quanto isso é impactante. Então, vamos trabalhar, né, também o reuso da água, né? Gente, a gente está em plena crise, crise climática, crise hídrica, né? Crise existencial dessa sociedade, mais do que nada, né? As pessoas não sabem mais o que fazer, como enfrentar a base aí de remédio, de tarja preta, depressivas, com falta de amor, de solidariedade. Tudo isso também está relacionado ao que as pessoas estão consumindo, sabe? A avó dos meus filhos mora ali perto do Shopping Recife, de vez em quando eu vou levar as crianças no cinema. É impressionante, todos os dias da semana o shopping está lotado, né? E é o grande investimento agora, é loja, é consumo, e as praças, e os parques, e os lugares de convivência, né? E aquela nossa relação que a gente tinha muito mais humanizada. Isso é sustentabilidade também, não dá para a gente separar uma coisa da outra, né? Então, o consumidor como protagonista, ativo, fazendo escolhas conscientes daquilo que ele come, então feirinhas agroecológicas, aqui no Recife e na região metropolitana, você pode consumir verduras, legumes, seu queijo coalho, seu leite, seu pãozinho integral, por preços, às vezes, mais barato do que o legume e a verdura com agrotóxico do grande hipermercado, né? Tem acesso a isso. Então, vamos trabalhar o que a gente tem hoje. Você tem a região de Pernambuco, uma das regiões com maior incidência de energia solar, né? Do fator sol. Exatamente. Né? Costa também, litorânea, também poderíamos trabalhar com a questão da energia eólica.
Então, são escolhas. Quando você vai construir uma casa, né, você já pode adaptar. É muito melhor você adaptar ela para ser uma casa sustentável do que depois você fazer adaptações, reformar. Então, também você já tem muita literatura na internet. Eu também deixo aí meus contatos aí disponível para quem... Inclusive, você tem uma cartilha que eu acho importante falar, o Almanac, né, de práticas sustentáveis. Aí as pessoas podem achar isso na internet, né? Desde fazer sabão, sabonete, tudo isso. 220 dicas, inclusive fiz 3 edições, as 3 edições eu fiz aqui em Pernambuco. Estou até procurando patrocínio para fazer a 4ª edição. Quem sabe a SEMAS Quem sabe a SEMAS ou alguém que está assistindo. Né? Então é só colocar o Almanac para Práticas Sustentáveis. São 220 dicas práticas de como você colocar a sustentabilidade, a pauta aí no seu dia a dia, de A a Z, A, B, C, D, ecologia, né? Então isso que a gente está trabalhando aí. Não basta alfabetizar, tem que ter alfabetização ecológica. E lá na Ecovila de vocês, o que vocês já têm construído nesse aspecto? Assim, um modelo de construção, de comunidade, de aproveitamento de materiais? Isso é um toque que eu dou, né, para todo mundo que começa qualquer tipo de empreendimento conjunto, seja um assentamento sustentável, seja uma ecoaldeia, trabalhe o design social, né, que é esse desenho social. Vai ser o quê? Vai ser uma associação? Como é que vai ser a questão da terra? Então, isso a gente pensou, né, porque como a gente tivemos um problema aqui em Pernambuco, fomos despejados, desalojados, a gente foi começar do zero. Então, criamos uma associação. Então, passamos o nome da terra para a associação, para a gente não ter a síndrome do dono, né, eu sou o dono da terra, a síndrome do dono. Estamos trabalhando lá, no nosso sistema de geração de energia, só energia solar, né? Então, também, as casas, estamos trabalhando com técnicas bioconstrutivas, como o COB, o Super Adobe. Estamos investindo também bastante em bambu, que é formidável. Estamos trabalhando tomada de decisões através da sociocracia, né? Então, não é mais o consenso, é o consentimento. Então, são novas tecnologias de organização social que a gente também está experimentando ali em Alto Paraíso e também está aí fomentando Brasil afora. Tem crescido muito, aqui em Recife mesmo, fazia praticamente 3 anos que eu não voltava para cá. Sustentabilidade está em pauta cada vez mais. Precisa ter pessoas aí para executar e gestores aí comprometidos, como o Cacá aí na frente das SEMAS aí, né, que precisam também de ajuda, né? Precisam aí da sociedade civil trabalhando em conjunto com o poder público. Isso que a gente está fazendo lá na Chapada e isso que a gente quer ver acontecer no Brasil. Vamos ver algumas palavras finais nesses último minuto aí do nosso convidado secretário, né, Carlos Cavalcante, que deixaria para o nosso telespectador? Eu acho que a gente precisa acreditar, precisa ter esperança, é o que move a sociedade, o homem, é a esperança, e realmente fazer parcerias. Eu acho que no mundo de hoje, pensar em fazer sozinho não tem mais condições. A gente realmente tem que estar juntos, pensando juntos, fazendo consentimentos, não é? E planejando visões de futuro de uma sociedade sustentável. Então, agradeço a oportunidade e ficamos aqui à disposição para outros momentos. Thomas? Também só agradeço, me coloco à disposição, né, para ajudar no que for preciso na construção. Acho que o paradigma é grande, a gente precisa ter assim, uma articulação muito mais estratégica, muito melhor pensada, uma fusão de movimentos sociais. Não tem mais movimento social, mas movimento ambiental. O movimento social é ambiental e o ambiental também é social, interagindo com a cultura, tendo a educação como base, investir nesse processo todo, para a gente conseguir chegar a um mínimo de resiliência. Né? Ok. É o que nos espera aí. Ok, então vamos também colocar esse material do Thomas falou, no Almanac de Práticas Sustentáveis, no nosso site www.curadores.com.br, para que o nosso telespectador possa acessar e baixar esse material gratuitamente. Agradecemos muito, então, a presença dos nossos convidados, discutindo esse tema da sociedade sustentável. Até a próxima.